Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para mais um vídeo falando de Deus, da palavra de Deus, da nossa Bíblia Sagrada, de sabedoria, riqueza e vida plena. Todas as coisas boas que Deus fez para mim e também para você. Então sejam todos bem-vindos. Hoje é domingo, o dia é 1º de outubro e o ano é 2023. Estamos começando mais um mês, mais um ciclo, trazendo para você muita motivação, muita alegria, muita plenitude de vida. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler o capítulo 40 do livro de Gênesis. Capítulo 40 do livro de Gênesis, e atualmente estamos falando da vida de José do Egito. José do Egito, o homem muito sábio, muito próspero, muito poderoso, o homem que mudou a história do povo de Israel, o homem que mudou a história do povo da família de Jacó. Então vamos fazer a nossa leitura hoje, vamos ler e comentar o capítulo 40 e para isso vamos utilizar aqui a nossa ferramenta de trabalho, a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. A palavra do Deus vivo. A minha versão aqui é a Bíblia King James, versão 1611. É a que utilizamos aqui para fazermos nossas leituras e também para comentar. Nós fazemos a leitura do capítulo, versículo por versículo, e também comentamos versículo por versículo, de acordo com a mensagem que nos chega a nós através do Espírito Santo de Deus. Então não tem nenhum roteiro, não tem nada aqui pré-determinado, pré-estabelecido. Então é aquilo que vem à nossa cabeça através do Espírito Santo. Então vamos abrir aqui o nosso manual de instruções para a vida, nossa Bíblia Sagrada, o livro da vida. E se você acredita nisso ou não, tudo bem, não estamos aqui para discutir, debater, muito menos para se desfazer da religião e da crença de ninguém. Então vamos abrir aqui a nossa Bíblia Sagrada no primeiro capítulo aqui, aliás, no primeiro livro aqui da Bíblia, que é o livro de Gênesis, o livro da criação, onde Deus criou todas as coisas, fez todas as coisas boas para mim e também para você. Perfeito? Então, para você que não sabe ainda, a Bíblia ela é formada por 66 livros. Claro, existem outras versões também. Ela é formada por 66 livros. Ela tem 1189 capítulos. Então, nossa missão aqui é fazer a leitura de todos os capítulos, de todos os livros e de todos os versículos. São 31.200, salvo engano, são 31.200 versículos. Então vamos começar aqui a leitura de hoje, a leitura do capítulo 40, mas antes de começarmos, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida e para poder levar esse trabalho para mais e mais pessoas. Você não paga nada, basta apertar um botãozinho aí, né? Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva apertando o botãozinho aí de inscrever-se, seja no seu celular, seja no seu computador, seja no seu tablet ou no seu notebook, de onde você estiver assistindo a este vídeo. Faça a sua inscrição aí no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, para dar uma fortalecida aqui no nosso trabalho. Então bora lá, vamos fazer a leitura do capítulo 40 do livro de Gênesis, o livro da criação. Perfeito? Capítulo 40. E estamos atualmente falando da vida de José do Egito. Então vamos dar continuidade aqui à nossa leitura. Lembrando que se você quiser acompanhar aí o nosso canal, quiser acompanhar aí os outros capítulos, os capítulos anteriores,
basta acessar aí a nossa playlist no nosso canal. O nome da playlist é Gênesis. Gênesis. Acesse aí o nosso canal, escolha a playlist Gênesis e você pode acompanhar todos os capítulos anteriores. Então bora lá. Capítulo 40, versículo 1 diz assim: E aconteceu depois destas coisas que o mordomo do rei do Egito e seu padeiro haviam ofendido seu senhor, o rei do Egito, ou seja, haviam ofendido o faraó. Então, o que aconteceu depois dessas coisas é que José do Egito, ele iria ser morto, seus irmãos tramaram contra ele, queriam matá-lo, né? Mas depois decidiram vendê-lo como mercadoria, como um escravo, para uma caravana de ismaelitas. Esses ismaelitas compraram então José das mãos de seus irmãos, das mãos de seus 10 irmãos, na verdade, né? Os irmãos que estavam pastorando ali as ovelhas, levaram José até o Egito e lá José foi vendido como escravo para o senhor da guarda, né? Para o comandante da guarda pessoal do faraó, o Potifar. Então José foi vendido como escravo para Potifar, o comandante da guarda, e José foi colocado como governante da casa de Potifar, porque Potifar percebeu que Deus estava com José. E tudo que José fazia funcionava, né? Tudo que José fazia prosperava. Então Potifar colocou ele como seu governador, como o supervisor da sua casa. E todos os negócios de Potifar foram colocados na mão de José. E José fez prosperar muito aqueles negócios, muita casa de Potifar, né? E isso causou inveja e desejo para a mulher de Potifar. E ela armou contra José, porque José não quis deitar-se com ela, José não quis em momento nenhum trair o seu senhor, trair Potifar, trair o seu Deus, trair Deus, cometer nenhum tipo de engano contra Deus. Então José se negou a deitar com a mulher de Potifar. Ela então armou uma armadilha, fez uma cilada contra ele e simulou que ele tinha tentado violentá-la. Então o Potifar pegou José e colocou ele na prisão e o prendeu. E lá, chegando na prisão, ou seja, José já governava na casa de Potifar. Chegando na prisão, o que aconteceu com José? Ele também governou na prisão. Ele tinha a chave da prisão, ele que controlava todos os detentos, ele que controlava todos os movimentos ali na prisão. Ele era o governador também da prisão. Então, governou na casa de Potifar, governou na prisão. Então, este é o resumo do que aconteceu com José até aqui, perfeito? Então, ele agora na prisão, ele vai receber mais dois ilustres, porque eram pessoas bem consideradas ali no Egito, ou seja, ele vai receber o padeiro, né? O mordomo do rei do Egito, seu padeiro que havia ofendido. Ele vai receber então ali o mordomo e o padeiro que haviam ofendido, haviam contrariado o faraó. Versículo 2: E faraó está virado contra dois de seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. Então são duas pessoas bem consideradas. Então era aquele que fazia o pão, era o chefe ali da padaria, né, que fazia o pão direto ali para o faraó, e também o mordomo, né, o chefe dos mordomos, o que cuidava ali do palácio do faraó. Versículo 3: Ele colocou-os em custódia na casa do capitão da guarda, na prisão, o lugar em que José estava. Então o faraó mandou prender tanto o chefe do mordomo como o chefe dos padeiros. E essas duas pessoas, esses dois ilustres, foram colocados na prisão exatamente onde José estava, onde José controlava tudo. Versículo 4: E o capitão da guarda encarregou José deles, e ele os serviu, e eles estiveram um período na prisão. Então o capitão da guarda deixou José, colocou José como encarregado da prisão dessas duas pessoas, perfeito? O chefe do mordomo e o chefe dos padeiros, aquele que cuidava de todo o palácio, das coisas do palácio, do faraó, era o mordomo direto ali do faraó.
e o chefe dos padeiros, que era quem fazia o pão ali, fazia os alimentos ali para o faraó. Versículo 5: E ambos sonharam um sonho, cada homem seu sonho, em uma noite, cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. O mordomo e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na prisão. Então, para vocês entenderem, muitas das coisas eram trazidas para os homens naquela época através de sonhos, né? Então as pessoas sonhavam, tanto é que José tinha vários sonhos, né? Ele teve vários sonhos dizendo que um dia, chegaria um dia onde que ele iria liderar seus irmãos, sua família toda, inclusive seu pai e sua mãe. Ele iria liderar seus 11 irmãos e também seu pai e sua mãe, onde seu pai era o sol e sua mãe era a lua, e seus irmãos 11 estrelas, 11 estrelas. Então aqui é mais, de novo é colocado aqui, né? Tanto o chefe dos mordomos como o chefe dos padeiros, eles têm sonhos. Então são sonhos recorrentes, ali cada um tem o seu sonho. E José, ele era muito bom para interpretar sonhos. Ele era muito bom para interpretar sonhos, perfeito? Então, eles estiveram ali na prisão. Versículo 6. E José veio a eles de manhã e olhou para eles, e eis que eles estavam tristes. Então, eles tiveram sonhos, eles tiveram seus sonhos ali, e José veio de manhã para eles, para trazer provavelmente o café da manhã, e viram que os dois estavam tristes. Versículo 7. E ele perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele na prisão. Então ele vai e pergunta, esses dois servos do Faraó estavam ali na prisão, junto com eles, né? Da casa do Senhor, dizendo, por que aparentais tão tristes hoje? Então José pergunta para eles, por que vocês estão tão tristes? Vocês estão com a aparência triste. O que aconteceu? Pergunta para o mordomo e também para o padeiro. Versículo 8. Eles disseram, sonhamos um sonho e não há quem o interprete. E José lhes disse, não pertence às interpretações a Deus? Diga-me, eles rogo-vos. Então, José pergunta, por que vocês estão com a aparência tão triste hoje? O que aconteceu? Então eles disseram, né? Sonhamos um sonho, né? E não há quem o interprete. Não há quem interprete esse sonho. E José pediu para eles, então me digam, qual é esse sonho? Que sonho foi esse que eu posso fazer a interpretação? Digam-me, rogo-te. Versículo 9. E o chefe dos mordomos contou seu sonho a José. Ele disse, no meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim. Então, primeiro o chefe dos mordomos foi contar o seu sonho para José. E no sonho ele disse, né? No meu sonho, eis que uma videira estava diante de mim. Eis que uma videira estava diante de mim. Versículo 10. E na videira estavam, aqui é o mordomo continuando, falando o sonho, continuando o sonho, dizendo o sonho para José. E na videira estavam 3 ramos, e era como se estivesse brotando, e sua flor saía, e os seus cachos produziram uvas maduras. Então o mordomo aqui diz para José, olha, no meu sonho eu vi uma videira, e estavam 3 ramos, 3 ramos, e era como se estivesse brotando, então como se fosse uma videira brotando 3 ramos. E sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. Então os seus cachos produziram uvas maduras. Então o mordomo viu uma videira, e era como se tivesse 3 ramos brotando, né? E dos seus cachos saíam uvas maduras. Uvas maduras. Versículo 11. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu apanhei as uvas e as espremi dentro do copo de Faraó, e dei o copo na mão de Faraó. Então, este é o sonho do mordomo. Ele diz que, então o mordomo é aquele que servia o vinho, servia tudo ao Faraó ali, né? Então, e ele diz, né, que no sonho dele, ele viu uma videira, né, e 3 ramos, e na videira 3 ramos estavam brotando.
e de sua flor saía os seus cachos, produziam uvas maduras. E ele servia ao faraó, servia no copo do faraó. Versículo 12. E José lhes disse, esta é a sua interpretação. Então José aqui interpretando primeiro o sonho do mordomo. E José lhes disse, esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Os 3 ramos que saíram da videira são 3 dias. Mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá ao teu lugar, e tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga, quando tu eras seu mordomo. Então José faz a interpretação aqui do sonho do mordomo, que os 3 ramos são 3 dias, e depois de 3 dias o faraó vai lhe chamar e vai restabelecer o seu cargo, vai colocar o mordomo de novo para servir o vinho do faraó. Então ele vai ser restabelecido e vai voltar a servir o faraó como antigamente, como ele fazia antigamente. Então, mas em 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restabelecerá o teu lugar, e tu servirás o copo de Faraó nas mãos dele, conforme a maneira antiga, quando tu eras seu mordomo. Versículo 14. Mas lembra-te de mim, quando estiver bem contigo, e mostra bondade, rogo-te, para comigo, e faz a menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Então José faz um pedido para ele, olha, depois que você sair daqui, faça um pedido ao faraó, lembre-se de mim e peça ao faraó para ver se ele me tira aqui desta prisão. Me tira desta prisão. Então este vai ser um dos fatores, vai ser um ponto, este é um ponto muito importante na vida de José. E mais para frente eu vou explicar o porquê. Então ele revela ali o sonho, faz a interpretação do sonho do mordomo, diz que o mordomo vai voltar novamente a servir o faraó como ele fazia antigamente. Mas ele faz um pedido aqui para o mordomo, para que o mordomo não se esqueça dele e interceda junto ao faraó por ele, para ver se ele consegue tirar José daquela prisão, porque José quer, logicamente, a sua liberdade, quer desfrutar da sua liberdade, quer sair daquela prisão, pois por mais que você possa ter todas as regalias, e José tinha todas as regalias, e ele cuidava de tudo, ele tinha a chave da prisão, mas ninguém quer ficar detido sem liberdade. Não existe ninguém que queira ficar neste mundo sem liberdade. Só quem vive parado é árvore. Só quem vive parado é árvore. Mesmo a árvore ainda balança os galhos ali, pedindo, me tire daqui, me tire daqui, me tire daqui. Então, quando a árvore balança os galhos, é porque ela quer também ter liberdade de se mover. E José não tinha essa liberdade. Ele estava feito uma árvore, balançando os galhos lá e para cá, tentando sair daquela prisão, buscando uma maneira de sair daquela prisão. Mas, lógico, não era da índole de José, de maneira nenhuma, por mais que ele tivesse a chave ali, ele fugir, porque se ele fosse fugir, ele iria estar rompendo com os preceitos e os princípios de Deus, e isso José não faria nunca, não faria nunca. Imagine você ter a chave da prisão e você não fugir, por quê? Porque você segue princípios, E José, em momento nenhum, reclamou do que a mulher de Potifar fez contra ele, reclamou de ter sido preso por Potifar, reclamou de estar na prisão. Não, José, em momento nenhum, ele aceitava. Ele aceitava porque ele sabia que ele agia de forma correta. Ele aceitava o que vinha para ele. Perfeito? Então, versículo 15. José continuando aqui a falar com o chefe dos mordomos, com o mordomo. Pois, na verdade, eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui também não fiz nada para que eles me pusessem na masmorras. Então, ele explicando, falando lá para o mordomo, Olha, pois na verdade, se você puder, me tire daqui. Pois na verdade, me ajude, aliás, se você puder, me ajude a sair daqui. Pois na verdade, eu também fui roubado na terra dos hebreus. E depois fui jogado aqui nessa masmorra, nessa prisão.
Versículo 16: Quando o chefe dos padeiros viu que a interpretação era boa, ele disse a José: Eu também estava no meu sonho, e eis que eu tinha 3 cestos brancos sobre minha cabeça. Então, quando o chefe dos padeiros viu que José fez uma boa interpretação do sonho do mordomo, então ele também quis saber qual seria a interpretação do seu sonho. E ele começou a contar para José como teria sido o seu sonho. Então, ele disse a José: Eu também estava no meu sonho, e eis que eu tinha 3 cestos brancos sobre minha cabeça. Sobre minha cabeça. Versículo 17: E no cesto mais alto havia todo tipo de pão para Faraó. Então, no cesto mais alto havia todo tipo de pão para Faraó. E as aves os comiam do cesto sobre minha cabeça. Então, o padeiro, ele viu que a interpretação que José fez do sonho do mordomo tinha sido uma boa interpretação. Então ele quis contar também como teria sido o seu sonho, como foi o seu sonho. E ele disse a José: Eu também estava no meu sonho, e eis que eu tinha 3 cestos brancos sobre minha cabeça. E no cesto mais alto havia todo tipo de pão para Faraó. E no cesto mais alto havia todo tipo de pão para o Faraó. E as aves os comiam do cesto sobre minha cabeça. Versículo 18: E José respondeu e disse: Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias também. Então José vai fazer agora a interpretação do sonho do padeiro. E ele disse para o padeiro: Olha, esta é a minha interpretação. Aliás, esta é a interpretação do seu sonho. Esta é a interpretação do seu sonho. Ou seja, esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias também. Ou seja, tanto o padeiro como o mordomo seriam chamados depois de 3 dias para falarem com o faraó, onde o faraó colocou eles em custódias. Né? O faraó se irritou com o comportamento dos dois, tanto do padeiro como do mordomo, e resolveu colocá-los na prisão. Olha, prenda-os que eu vou resolver aqui o que vou fazer com eles mais adiante. Então, depois de 3 dias, tanto o padeiro como o mordomo seriam chamados na presença do faraó e cada um teria a sua sentença, o seu julgamento. Versículo 19. José continua aqui: Mas em 3 dias Faraó levantará a tua cabeça de sobre ti e te pendurará em uma árvore, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Então, depois de 3 dias, o padeiro também seria chamado junto ao faraó e o faraó iria julgá-lo. E a sentença do padeiro e a interpretação do sonho do padeiro é totalmente contrária, diferente à interpretação do sonho do mordomo. Então José diz aqui para ele: olha, o faraó vai te chamar, vai te levantar a tua cabeça depois de 3 dias e vai te pendurar em uma árvore, e as aves comerão a tua carne, que foi exatamente o que o padeiro falou, que as aves estavam comendo o pão do 3º cesto, comiam todo o pão. Ele estava conduzindo 3 cestos de pães para o faraó, para alimentar, que seriam comida, alimento para o faraó, e as aves vinham e comiam o pão ali daquele 3º cesto, do cesto que estava mais acima. E assim é a interpretação do sonho que José faz para ele: olha, depois de 3 dias o faraó vai te chamar e vai levantar a tua cabeça, e o teu julgamento e a tua sentença é essa: ele vai te pendurar em uma árvore, e lá naquela árvore, ou seja, vai te enforcar, vai te matar enforcado, e lá naquela árvore as aves virão e vão comer a sua carne. Né? E vão comer a sua carne. Versículo 20: E aconteceu que no 3º dia era o aniversário de Faraó, e ele fez uma festa para todos os seus servos, e ele levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros entre seus servos. Então, depois de 3 dias, realmente o faraó, por ser seu aniversário, ele resolve fazer uma festa, né? Uma festa
para todos os seus servos. E levantou a cabeça do chefe dos mordomos e do chefe dos padeiros entre seus servos. Então ele mandou buscar aqueles dois que estavam na prisão. Então ele estava fazendo uma grande festa por ser seu aniversário, então ele resolveu fazer uma grande festa, né, para os seus servos, e mandou buscar aqueles dois que estavam presos lá na prisão que José do Egito cuidava, né? Então ele mandou buscar os dois servos. Versículo 21. E ele restabeleceu o chefe dos mordomos a seu ofício de mordomo novamente, e ele serviu o copo na mão de Faraó. Então ele mandou buscar os dois servos, né? E o servo e o mordomo, ele restabeleceu o mordomo em seu ofício, em seu trabalho, em sua função. E o mordomo voltou a servir, né, o vinho, voltou a servir o copo do Faraó. Voltou a servir o copo do Faraó. Versículo 22. Mas ele enforcou o chefe dos padeiros, como José havia lhes interpretado. Então o mordomo foi restabelecido ao seu ofício como mordomo-chefe do Faraó, perfeito? Já o padeiro, ele mandou enforcá-lo, mas ele enforcou o chefe dos padeiros, como José havia lhes interpretado. Então o mordomo foi restabelecido em seu lugar, mas o padeiro foi enforcado conforme José havia interpretado o seu sonho. Perfeito? Versículo 23, o último versículo aqui do nosso capítulo de hoje. É um capítulo até curto, mas é um capítulo de muita sabedoria, e vocês mais para frente vão entender aqui da história de José, porque José pede para o mordomo, né, e ele já sabia aqui qual que era a interpretação, tanto é que ele pede para o mordomo interceder junto ao faraó, para ver se o faraó concede a liberdade dele, né, elimina a sua pena, ele tira ele daquela prisão, porque José, ele de fato não pode fugir, porque se ele fugir, ele vai estar rompendo os princípios, de Deus. Então ele, por ele mesmo, ele não pode fugir, mas ele pede aqui para o mordomo, né, não se esquecer dele, né, e, se possível, interceder junto ao faraó pela sua liberdade. Mas vocês vocês verão que isto vai demorar muito, vai demorar um bom tempo, que é preciso que as coisas aconteçam, que o universo se reagrupe em tudo para trazer a condição ideal para que José, no caso, tenha sua liberdade. E por que eu falo isso? Porque se de pronto ali o mordomo tivesse lembrado dele e tivesse intercedido junto ao rei, junto ao faraó, pela liberdade de José, não ia ter motivo nenhum. José de nada serviria. Então é preciso que as coisas aconteçam, que as coisas de Deus aconteçam, para que José tenha alguma serventia para o faraó. Que se de pronto o mordomo pedisse ali, Senhor, né, Senhor, se possível, ajude um amigo que está preso, se possível, conceda a liberdade por um amigo que está preso, o faraó poderia muito bem atender ao mordomo, como poderia negar. Se ele negasse, tudo bem, o José iria continuar preso ali. Mas se ele de repente atendesse ao mordomo e libertasse José, José não iria servir para nada. Libertou lá, vai-se embora, tchau, volta lá para sua família, para os seus pais, conta uma história triste lá e está tudo resolvido. Não, mas é preciso que um grande fato, uma grande ocorrência aconteça para que José seja chamado às vistas do faraó, às vistas do faraó, como era dito antigamente, que ele seja chamado diante do faraó para resolver um grande problema, um problema que um problema que abalou toda a humanidade daquela época, todos os povos daquela época. Então, e quem resolveu isso? Quem vai resolver isso lá para frente? José.
José do Egito, aquele que era menosprezado pelos seus irmãos, mas que era muito querido pelo seu pai. Então, aquele que servia de chacota, servia de brincadeirinha, que todo mundo brincava com ele, ele tinha uns sonhos ridículos e seus irmãos ficavam cada vez mais enraivecidos com ele, né? Tinham inveja e tinham raiva dele, ao ponto de tentarem matá-lo, quiseram matá-lo, e por pouco não fizeram isso, né? Então é possível que aconteça uma grande treta, um grande problema no mundo, para que venha um escolhido de Deus e resolva esta treta, resolva este grande problema. Então de nada iria adiantar ali, simples fato do mordomo solicitar, pedir, né, para que o faraó libertasse José. Naquele momento, o mordomo nem lembrou de José. Tudo que ele queria era festejar e se alegrar com a sua nova colocação, por ter voltado à sua antiga colocação como mordomo-chefe do faraó. Então, você vê que é preciso que aconteça um grande problema para que as coisas se encaixem. Então, versículo 23, né? O último versículo aqui. Mas o chefe dos mordomos não se lembrou de José, porém o esqueceu. Então, entendeu? O mordomo, o chefe dos mordomos do faraó, ele não se lembrou, ele se esqueceu totalmente de José. Aquela promessa que ele tinha feito para José, ele nem obteve a liberdade, foi recolocado lá como mordomo chefe do faraó, então ele esqueceu totalmente de José e José continuou lá na sua prisão, lá vivendo a sua prisão. Então, é isso. Vai ser preciso acontecer um grande problema mais para frente para que José finalmente seja lembrado e José venha fazer parte da história. José venha fazer parte da história. Então, às vezes, os problemas surgem na sua vida, não é para você ficar chorando, lamentando, murmurando, lamuriando. Não, é para que você traga a solução e você cresça mais ainda na sua vida, porque não existe vida sem problema. Então você precisa ter os problemas para você resolvê-los. Então é assim, conforme você vai evoluindo, os grandes problemas, você vai crescendo. Você está aqui, você e seus problemas. Aliás, você está aqui, seus problemas estão aqui. Estão acima de você. Então, o que acontece? Conforme você vai crescendo, os seus problemas vão diminuindo e você cresce. Então, se você é uma pessoa nível de evolução, nível de conhecimento, nível de sabedoria 3, e você tem um problema que exige um nível de sabedoria 5, então aquilo ali para você vai ser um monstro, vai ser um tigre, né, que está ali pronto para te devorar. Mas se você evolui e você agora seu problema é nível 5 e você também é nível 5, então isso aqui para você, esse problema para você se torna uma coisa rotineira, porque você estava no nível 3, você cresceu, você estava no nível 3, você tem um problema nível 5, que era um monstro, que era um tigre, né? Era um monstrão, mas você evoluiu e agora você se nivelou ao seu problema. Perfeito? Então agora para você esse problema aqui vai ser uma coisa rotineira, uma coisa do dia a dia, normal, não faz diferença nenhuma. Porque muita gente vê uma barata ou vê uma formiga e pensa que é um leão, né? Perfeito? Então você está aqui, seu problema é nível 5 e você é nível 5. Então esse problema se tornou uma coisa rotineira, uma coisa do dia a dia. Mas de repente você cresceu mais, você evoluiu mais e agora você está no nível de evolução e de conhecimento e sabedoria 5. Aliás, 7. E o seu problema continua sendo um problema de nível 5. Então, para você, isso aqui não é mais problema. Isso aqui não é mais nada. Isso aqui não é nada, porque você cresceu, você evoluiu. Então, ninguém evolui sem problema. Não existe vida sem problema. A questão principal é o que você faz com seus problemas. Então, se você for analisar aqui, o que José fez com os problemas dele?
José murmurou, reclamou, criticou, fugiu da prisão, bateu na mulher de Potifar, chorou para Potifar, falou para Potifar que a mulher dele era quenga, era uma vadia, era uma prostituta. Não. Ele aceitou. Ele aceitou. E vai chegar uma hora que, poxa vida, a mulher de Potifar, que era um problema nível 5, não vai ser mais nada. Não vai ser mais nada, nem vai existir mais na vida. Nem mesmo Potifar vai existir mais na vida de José. Por quê? Porque José está sempre evoluindo, sempre evoluindo. Esqueça os problemas e evolua. Esqueça os problemas e continue crescendo. Esqueça os problemas e continue evoluindo. Você vai ver que problema não vai ser nada. Mas ninguém evolui sem problema. Ninguém evolui sem problema. E as pessoas também se destroem por causa dos problemas. Por causa dos problemas. As pessoas se destroem. Por quê? Porque elas não querem evoluir. Perfeito? Então hoje, essa foi a nossa leitura de hoje. Meu muito obrigado aí para você que nos acompanhou por 1 minuto. Você assistiu a este vídeo por 1 minuto. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida grandemente, grandemente, grandemente. E para você que nos acompanhou até o final do vídeo, que Deus abençoe sua vida, que Deus te proteja, ilumine, te dê muita paz espiritual e muita sabedoria. Buscai primeiro a sabedoria e tudo mais lhe será acrescentado. Perfeito? Então, meu muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, não paga nada. Basta você apertar um botãozinho aí de inscrever-se. Seja no seu celular, seja no seu computador, seja no seu tablet, no seu notebook, de onde você estiver assistindo a esse vídeo, se inscreva aí no nosso canal para que este material chegue para mais e mais pessoas e para que nós possamos ajudar a vida de mais e mais pessoas. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!